noite, estamos aqui mais uma vez. Eu sou Ana Keila, terapeuta integrativa, faço parte do Instituto de Terapias, onde nós trabalhamos com reiki, com florais, com rodas de conversa, com a meditação do Ho'oponopono. E também temos o nosso podcast nas quartas-feiras, para que você assista com um programa chamado Saúde Integrativa. Começamos o ano passado e esse ano damos continuidade com outras temáticas, com novas roupagens, com várias coisas. Aguardem a gente, nós temos várias novidades e vamos continuar conversando com a terapeuta Anne. Nós temos... ela é professora, ela é psicóloga e temos uma temática maravilhosa. Mais uma vez, ela vai se apresentar para a gente, vai conversar um pouquinho. E a nossa temática é ela quem vai apresentar. Vamos deixar ela bem à vontade para ela dizer qual o tema que a gente vai conversar sobre essa psique do humano. Anne? Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, obrigada mais uma vez, que bom, que bom. Então, eu sou psicóloga e trabalho com uma linha junguiana, a escola de Carl Gustav Jung, mas a partir do momento em que você entra no setting terapêutico, nós utilizamos tudo o que for possível para aliviar a sua dor e conduzir no seu processo de autoconhecimento. E aquela cura que você procura, que está dentro de você e não consegue ir além. Então, hoje nós vamos falar, não é? A Ana Keila me convida a falar também sobre a fibromialgia. Isso. Neste nosso processo, não é, atual, que depois da pandemia veio uma situação bem maior. A fibromialgia, ela se apresenta não só para os terapeutas holísticos, terapeuta integrativo, eles nos traz, por isso que eu te fiz a proposta, esse convite, para nós conversarmos um pouco sobre isso, é uma doença que não tem diagnóstico. O médico fica fazendo inúmeros arrodeios, inúmeras possibilidades, medicamentos que as pessoas vão tomando a título de teste. É assim que eu escuto lá também no meu consultório. As pessoas chegam e dizem assim, olha, eu estou tomando tal medicação porque a fibromialgia atacou minha dor nesse local. E aí, como eu também trabalho com a linguagem do corpo, eu disse, puxa, que legal, vamos conversar um pouquinho, né? E o que é que a psicologia analítica, o que é que o tratamento, como é que é conduzido quando alguém chega com essa dor, porque é uma dor imensa. O rosto das pessoas ficam transformados de dor. E aí elas chegam no hospital, eles fazem raio-x, faz exame de sangue, faz tomografia. Tem gente que eu conheço que fez tomografia. Aí olha, não tem algo que justifique. E aí, como a gente está com vamos dizer, uma doença muito recente, ela é uma doença recente. Eu acho que há 10 anos atrás, essas dores, elas existiam como uma dor, né? As pessoas atribuem muito a osteoporose, estão atribuindo a velhice, mas está dando em pessoas mais jovens. Eu vejo aí pessoas com 18, 20, 24, amigas minhas com 30 anos. O que é que você tem, amiga? Hoje eu não consegui levantar da cama. Eu tenho fibromialgia. E aí, Anne? É um assunto também que gera várias significações. Várias. São várias, não é, definições. Já tem várias pessoas estudando isso aí, né? É um estudo. E o que é que podemos dizer a respeito quando recebemos esse paciente? E nós vamos ter uma conversa, não é? Essa conversa é uma anamnese inicial para poder a gente observar essa dor, que é uma dor psíquica, de algo que eu vi e não consegui resolver. O que foi que eu vi ao longo do meu tempo e agora ele vem, é como se diz assim, é o ápice. Eu não consegui resolver por 30 anos, por 40 anos, por 50 anos e agora ele desencadeou essa explosão.
né? O que é que eu vi e não consigo lidar com aquilo? É um medo? É uma raiva? É uma vingança? É algo que você não consegue, não é, colocar para fora. E você não sabe. Isso. E você não sabe. Não sabe. Você precisa de um processo terapêutico para descobrir. O que é aquilo que eu não aceito? Ora, eu fui, vamos supor, essa pessoa foi criada numa família com uma determinados dogmas, determinados fundamentalismos, determinadas verdades. E lá dentro, essa pessoa quer fazer algo que é dela, é próprio, é pessoal. Mas aí ela não faz porque ela precisa dessa sociedade. Ela precisa dessa sociedade, então ela não se permite fazer o que ela gosta, o que ela gostaria realmente de se libertar. Então ela suprime. E vem em forma de dor. Essa dor são várias negações que a gente se dá. O que é que eu nego a mim? Ah, mas você não vai saber, você não sabe o que é que tu nega. Aquela forma de não saber dizer não também. Ah, mas eu preciso servir para ser amada. Não é? Eu preciso servir alguém para ser amada. Eu preciso manter isso muito bem organizado para que as pessoas me elogiem. E isso você não sabe. Porque isso foi dito desde os 2 aninhos. Menina, senta dessa forma. Menina, faz assim. Você precisa falar baixo e compassado. Então, você vem desde os 2 aninhos de idade aprendendo esse processo. E esse processo desencadeia em alguns de uma outra forma. Não é? Tem pessoas que, como você é terapeuta, sabe, tem, vamos dizer, uma coisa que eu li muito e que a gente fala dos terapeutas, inclusive também, eu vou falar aqui, as pessoas que não fazem, isso é incrível, gente, a gente falar aqui, mas as pessoas que não fazem o número 2 diariamente, não é? Aquela evacuação normal que o organismo necessita. Aí já é um problema também que se une. Uma coisa que se pergunta, né? Uma das primeiras coisas que eu faço que na anamnese é como é que está a sua evacuação? Como é que está essa Você evacuação? consegue? Isso me diz muito, né? Porque aquilo ali é sua porque cabeça. O reter. Por que eu estou segurando? A palavra você é essa. retém, mas é a mente, é o organismo que está fazendo aquilo. E muitas vezes ele desencadeia em dor. Então, tem várias pessoas que, depois de 2 dias, que vai, mas sempre foi assim, eu não faço todos os dias, não é? E torna-se isso muito normal. Torna-se normal, mas não é normal, gente. O nosso organismo, ele foi feito, principalmente, eu estava conversando com E isso é um dos. A endoscopia, eu estava conversando com um médico, né? Ele disse, olha, é muito normal, se o nosso organismo trabalhasse normal, o normal é comeu, evacua. Comeu, evacua. Aí eu disse, doutor, 2, 3 vezes ao dia? Sim. Mas isso é uma liberação da nossa mente. Né? Então, aí o nosso processo mental, desse inconsciente, né, vai fazendo com que a gente vá retendo algumas coisas para justamente a gente segurar. A gente quer segurar uma coisa, quer segurar a grana, quer segurar pessoas, quer segurar não chover, né? Tá tudo isso atrelado a segurar. O que é que eu venho segurando? Né? Eu quero ser controlador. Eu quero saber que horas fulano fala. Eita, se fulano não está me respondendo, eu quero saber porque ele não está me respondendo. Isso aqui também é um advento. São controle do outro. Que a gente vai observando na anamnese e no dia a dia das sessões. Sim. Das sessões no setting. A pessoa vai demonstrando ali, a gente vai... Ela vai se mostrando, conversando, né? A respeito. Até depois de um processo longo, ela voltar a respirar, que também é um processo. Ela sabe respirar? Como é que ela respira? Essa pessoa que
quer tudo organizado, aquela pessoa controladora. Meu filho tem que fazer essa profissão porque era meu sonho. Meu marido, ele tem que ser assim porque é o marido que eu idealizei. Ele idealizou, né? Não é? E aí, Como muitas também vezes, o marido, homem né? se submete. Também o marido, né? Ele sonha com aquela mulher daquele jeito e ele se frustra depois que casa. Exatamente. Aí também tem as questões também da fibromialgia para o homem também. Não é porque só o homem se ela tem uma taxa submete maior ali. de mulheres. Nos estudos, segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais mulheres que são acometidas pela fibromialgia do que os homens. Mas tem os homens nessa quantidade também. Porque as mulheres somam. É um processo somático. As mulheres somam atribuições que muitas vezes não era dela. Ah, mas só eu sei fazer. Isso aí já é uma coisa. Só eu sei fazer. Não. Não é só você que sabe fazer. Distribua atividades. Aprenda a distribuir, a confiar, a trabalhar em equipe, a confiar no outro. Esse confiar é bem difícil para algumas mulheres, que elas querem fazer tudo só. Então, confiar, o trabalho em equipe. Geralmente, quem trabalha em equipe não é aquele controlador da equipe. Sim. É quem trabalha em equipe. Isso, não é? Aquele que trabalha em equipe não possui. Né? Tudo é possível. A ciência, ela não é tão, né, exata. Existem aí as diferentes situações. Mas, geralmente, quem é controlador não sai do meu jeito, não é do meu jeito, eu não gostei. Eu fui acostumada assim. A gente observa pessoas que viajam. As pessoas que viajam chegam em lugares completamente diferentes e querem ali o seu feijão com arroz. Por que você não se abre? Por que você não se permite viver o que aquela cultura vive? Ah, eles não almoçam. O que é que eles comem nessa hora? Sim. Qual a hora da alimentação principal deles? O que é que eles fazem? Por que você não se permite? Por que você não sente a essência do local? E são essas pessoas que não conseguem. É incrível. Não, mas eu estou sentindo falta da comida da minha mãe. Eu estou sentindo falta do arroz com feijão. Eu estou já há uma semana sem comer isso. Então, por que você não se permite também mudar? Se abrir para o novo. Esse se abrir para o novo causa dores, quando a gente não se permite. Eu falo sempre, um termo que a gente sempre escuta, o outro que está vivendo com você, ele também tem um olhar sobre você, mas você sempre quer que a sua maneira de viver nesse coletivo seja a única verdade absoluta. E aí é um engessamento que a gente chama, você está muito enrijecido. Outra coisa que o corpo apresenta é justamente os lugares de articulação. Né? As dores no joelho, que está ligado muito à fibromialgia. Então chegam as pessoas e fazem, olha, meu joelho hoje está de um jeito. Aí eu acho tão, né? Porque a gente que vai estudando a linguagem do corpo, o joelho, ela é uma mola propulsora. Então, pensa numa mola que ela impulsiona. Então, você está enrijecendo. Então, quando ele não consegue dobrar o joelho, quando ele consegue que essa junta, as pessoas mostram, olha como está a minha junta. Eu tive problemas que eles atribuem muito chikungunya. Aí ela atacou meu joelho. E eu cá comigo, né? Fala, certo, ela... É a sua flexibilidade frente à vida. Como é que você está? Como a Ana está dizendo, eu chego num lugar diferente do outro e eu quero que as coisas onde eu estava, elas continuem sendo. Eu não estou num lugar diferente. Por que que as coisas que eu trago precisam ser? Se ali também existe um coletivo que é diferente, por que eu não observo e me adequo? Porque eu estou me tornando uma pessoa rígida. E aí o principal lugar, que é essa mola propulsora, que é joelho, que é o cotovelo. Eu tô com a dor no meu cotovelo, porque, ó, a flexibilidade, ó. Eu não tô conseguindo ser flexível. Eu não tô conseguindo dar a mão ao outro. Eu não tô conseguindo chegar ao outro, porque eu tenho que me reservar. Oxe, quem disse, né? Aí vem mais uma vez a inflexibilidade. As dores nas juntas.
Eu tenho uma cliente minha de reiki, ela disse, eu vou fazer o curso de reiki com a senhora, porque eu quero me curar da fibromialgia. Aí eu disse, olha, você precisa continuar fazendo seu acompanhamento psicológico, porque senão você vai achar que o reiki vai te salvar, o reiki vai te curar. E ela continua sem fazer a continuidade. Ela nem se auto-aplica, mas ela continua indo ao médico. Médico medicamentoso, mas não vai ao psicólogo. Ela geralmente fala comigo, eu não consegui ir para aí fazer o reiki solidário, fazer a aplicação no outro e trocar reiki. Por quê? Porque eu já não consegui me levantar. Eu estou com tanta dor naquilo, tanta dor. E aí eu fico, continue com o seu atendimento psicológico. Olha, na minha fala, se eu não tiver casado com isso, ela não vai, o nome reiki não vai conseguir fazer. Porque a mente inconsciente dela continua a autossabotagem. A mente inconsciente, a limitação dela é muito grande. Então, o acompanhamento psicológico é primordial. Não é que eu seja contra o medicamentoso, mas o medicamentoso ele vai continuar só camuflando, porque a raiz de tudo está aí na sua mente. Quando as emoções se transformam em sentimentos, né? Uma coisa é você ter raiva, porque a emoção ela dá e passa. Você tem uma raiva, passou. Sim. Mas quando ela se transforma num sentimento, ódio, mágoa, ela vai acumulando. E a palavra abandono, né? Esse acúmulo vai gerar algo. E esse algo é o freio. Essa dor é como quem diz, pare de pensar assim, pare de fazer isso. Se a pessoa pudesse ouvir, né? O organismo responde, o organismo está respondendo. Precisa de um acompanhamento psicológico para se compreender. E é incrível quando você compreende, quando você respira, quando você aprende esse processo. Eu vejo pessoas todos os dias estar tomando medicamento para dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca. A enxaqueca, sim, enxaqueca é um processo de respirar, de se soltar. Eu estou aqui, eu preciso me soltar, respirar, para que flua tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que me propôs a chegar aonde eu cheguei, aonde eu estou aqui agora. Então, vamos respirar. Mas eu não consigo. Então, entra em algum lugar que você aprenda o processo da respiração. A respiração diz muito. Até os atores trabalham isso. Isso. Né? Quem faz artes cênicas trabalha muito. Imagina um ator com dor de cabeça, com enxaqueca, ele Sim. tem que trabalhar para que isso não ocorra. Como é que ele vai fazer? Então, o corpo precisa ser trabalhado nesse sentido. E a fibromialgia é o socorro que o corpo está pedindo, em termos bem chulos, né? É o socorro que o corpo está pedindo, porque aquela mente não libera. Então tem que se escutar. Não libera. E aí transforma. Mas é como se diz, você teve um processo somático. Uhum. E quando esse processo somático se transforma realmente na doença, ela precisa ser tratada medicamentosa. Isso. E precisa ser tratada no processo de individuação, no seu si mesmo, no seu interior. E isso aí você só consegue num set terapêutico. A fibromialgia necessita de um acompanhamento, tanto medicamentoso, porque você não vai suportar, as dores são imensas, e o acompanhamento para se libertar desse processo que você construiu. Você construiu ao longo da sua vida e se transformou. É como um câncer. Sim. Você não vai curar um câncer num setting terapêutico. Você vai ter que ir fazer todo o processo, porque o câncer ele foi construído. Isso. O câncer, em determinados estudos, já se comprova, o câncer é uma construção de mágoa, ódio, tristeza, rancor, uma vida muito sofrida, um relacionamento doentio, e ali leva a um processo cancerígeno. Não é num setting terapêutico que o câncer vai regredir, gente. Não é isso. Da mesma forma, a fibromialgia. Isso aí é o ponto máximo. É como se você esborrasse um copo. Não tem como você voltar atrás sem você antes beber.
não é? Então, é isso. Você chegou ao ponto dessa construção. É uma construção que você, ao longo do tempo, você adoeceu o corpo. Esse adoecer o corpo precisa de uma medicação. Mas, ao mesmo tempo dessa medicação, você precisa de um acompanhamento psicológico. Para que essa dor, esse trauma, essa situação que você criou para si, finalize. E você vá fazendo, é como se diz, gradativamente a retirada do medicamento. E também, mas leva um bom tempo. E também muito tempo. Reeducar a mente com relação aos sentimentos, não é isso? A psicologia, o tratamento, você estando sendo acompanhado por um psicoterapeuta, de qualquer base, gente. A gente não está aqui defendendo só uma base, uma linha filosófica da psicologia. Mas aquilo que você se identifica, você vai podendo lidar com aquilo que você... Cada sentimento que você lida, você vai sabendo, através do acompanhamento psicológico, você vai sabendo como é que vai lidar. Eu me afino muito com a psicologia analítica, né? Então, eu busco sempre, quando eu estou procurando, eu digo, vamos procurar alguém, e aí você se identifica. Muitas pessoas vão se identificar com a sua fala hoje. Dizer, eu quero fazer a terapia com a abordagem da psicanálise analítica. E aí, com essa identificação, você vai saber lidar com esses sentimentos. E aí, essa geração dessas moléculas da física quântica, que elas multiplicam dentro do seu corpo para que a doença chegue a ficar numa situação mais grave, né? Que é a questão do câncer, a questão... Hoje a gente está trazendo a fibromialgia, porque ela está muito em evidência. O câncer, você tem já um estudo aí de não sei quantas décadas, não sei. Mas a fibromialgia é muito nova. Pessoas que estão com dores insuportáveis. Tem gente que já chegou para mim e disse, eu já tomei morfina para passar essa dor. Exatamente. Chegou ao ponto máximo. Tomar morfina. Como um câncer. Então, não tem um estudo para dizer assim, mas hoje a gente sabe, né? Eu estou nessa área de estudo da terapia do corpo, da linguagem do corpo, eu estou mais ou menos, uns 9 anos. E é justamente isso. A gente precisa saber que tudo começou na mente. E como começou na mente, a gente precisa cuidar. Então, agradeço muito, Ana. As minhas palavras sempre que a gente tem sempre vários temas. Vamos trazer aí vários outros temas que a gente possa colaborar para que não fique só no medicamentoso, mas na terapia. Então, as palavras finais da gente é agradecimento, o Instituto de Terapias, eu, Ana Keila, que te conheço aí também há uns 20 e alguns anos, a nossa amizade, e te admiro bastante. Quais são as tuas palavras para esse momento? Gratidão por mais uma vez estar aqui e também deixar claro ao público que fibromialgia é um assunto que dá nas universidades, sim, um semestre de estudo. Então, não é em 20 minutos que a gente vai conversar aqui e dizer é isso, é isso, é isso. É verdade. Tudo anda em estudo. Então, foi um processo que requer várias leituras. A gente ainda não pode dizer é isso, mas o organismo chega a isso. Né? Então, e começa-se pela mente. Então, a gente traz essa entrevista justamente para isso. Para que as pessoas busquem um acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico. Muito obrigada por acompanhar a gente no nosso programa Saúde Integrativa. Mais uma vez, aguardo vocês curtindo, compartilhando, acompanhando a gente nas nossas redes sociais, tanto do Instagram, Facebook e o nosso YouTube. Vai estar postado esse programa para vocês. Um beijão no coração. Gratidão.